Me chamo Alexandro e fiz um voto com Deus de que quando o meu casamento fosse restaurado, eu daria o meu testemunho para que o nome dele fosse glorificado e para fechar todas as brechas. Sou casado há 15 anos, tenho 2 filhos, um de 13 anos e outro de 5. No início, como todo casamento, tudo é bom, mas com o passar do tempo, começaram as brigas e tudo aquilo que infelizmente acontece na maioria dos casamentos, que é a falta de Deus e a compreensão. Quando conheci minha esposa, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Em 2004 foi a minha entrega a Jesus. Hoje eu entendo que meu deserto começou, na verdade, em 2018, quando a minha esposa começou a trabalhar em um hospital na cidade em que moramos, Campina Grande. No início tudo bem, porém após 2 anos que ela tinha começado a trabalhar, vieram as brigas, os ciúmes, a possessividade, enfim, eu tinha me tornado um homem que não estava de acordo com a vontade de Deus. Ela sempre me pedia para que eu mudasse, mas a situação só piorava. E em 2018 tivemos uma briga e ela pediu a separação. Mas conversamos e decidimos dar mais uma oportunidade. Não adiantou, em pouco tempo voltamos a discutir e foi quando ela começou a fazer um tratamento para depressão. Em 2019 nosso casamento já nem existia mais. A nossa intimidade quase não acontecia, não conversávamos mais. A cada dia ficávamos mais distantes. Inicialmente eu não sabia que ela estava tomando remédios para depressão e ansiedade. No início eu não entendia como lidar com o problema da saúde dela. E todo o ano de 2019 foi assim. Mal conversamos e nossa intimidade quase não existia. Em 2020, ela teve Covid e tudo piorou. A distância ficou maior, mais remédios e a cada dia eu não conhecia mais a mulher com quem eu tinha me casado. O meu ciúme só aumentava, minhas cobranças também, e passei a ser um homem que nada estava bom. E no meio de tudo isso estavam nossos 2 filhos. 2020 foi um ano bem complicado, porque minha esposa não mais cuidava dos nossos filhos. A depressão a deixava cada dia sem forças, e no trabalho dela ela tentava ser alguém normal, mas em casa era só remédios e silêncio. Enfim, chegou 2021, e no dia 9 de maio, dia das mães, data que eu jamais vou esquecer, a minha esposa pediu a separação. Falou que não me amava mais, que sentia um amor apenas de amigo e já não usava mais aliança. Porém, ao mesmo tempo, ela chorando me abraçava e pedia para que eu cuidasse dela e das crianças. Me pediu para que eu ficasse em casa, mas dormindo de corpos separados. Ouvir aquilo foi a pior coisa que eu já tinha escutado na minha vida e me perguntava o porquê. Como pode o amor acabar assim? Irmãos, eu, como todos que passamos pelo deserto, quis usar a força do braço para convencer a minha esposa do erro que ela estava cometendo. Não adiantou. E sofri, e como eu sofri. Um dia falei para ela que ainda iria vê-la usando nossa aliança, mas ela falou que isso não iria acontecer e que quando uma porta se fecha é porque não era para ser nossa. Passei 3 dias sem dormir, sem comer, só fazia chorar e feito um louco tentar convencer a minha esposa a não me deixar. Um dia indo para o trabalho, de casa ouvi uma voz dizendo: procura uma igreja. Irmãos, como foi difícil encontrar uma igreja aberta por conta da pandemia. E glorifico a Deus porque encontrei uma que foi a Igreja Universal. Ao passar em frente à igreja, senti como alguém me empurrasse para dentro dela. E ali, irmãos, eu me encontrei com Jesus verdadeiramente. Chorei, me lamentei e perguntava a Deus por quê. Saí da igreja me sentindo aliviado, mas continuava com o pensamento só na minha esposa. Passei a frequentar a Igreja Universal, mas algo me falava que não era ali o meu lugar. Nos primeiros dias, como todos que estão no deserto, que eu encontrava, eu só falava da minha esposa, que ela não me queria mais, enfim, falava tudo aquilo para as pessoas que não poderiam me ajudar. Mas no desespero, não conseguia entender que o deserto era meu e ninguém mais, a não ser Deus, poderia me socorrer. Um certo dia, passando em frente a uma igreja pentecostal de um amigo que é pastor, o mesmo me convidou para fazer uma visita e falei para ele que eu estava vivendo algo muito ruim.
Nesse tempo, irmãos, eu não perdia nenhum culto na Igreja Universal, mas no meu coração algo me inquietava e eu ouvia uma voz: aqui não é o seu lugar. Até que um dia, ao passar em frente à igreja, entrei e vi o pastor sentado num lugar escuro e aquilo me incomodou. E ao falar com o pastor, o mesmo perguntou como eu estava. E falei que estava buscando pela restauração do meu casamento. E ele falou: restauração de casamento é muito difícil. Naquele momento Deus falou ao meu coração: aqui não é o seu lugar. No domingo fui ao culto e, chegando da igreja, a mesa estava fechada, então fui para casa. Só que no caminho ouvi uma voz que me falava: vá para a igreja do pastor César, aquele amigo que já relatei da igreja pentecostal. Irmãos, chegando lá me senti diferente. No final do culto, um pastor convidado que tinha pregado naquela noite falou: estou vendo uma aliança quebrada aqui, mas Deus manda eu falar que essa aliança será restaurada. Confesso, irmãos, que aquelas palavras me encheram de alegria. Foi quando conheci os canais de restauração, de casamento, inclusive o seu. Foi a campanha do Salmo 91 e os clamores da meia-noite do canal do irmão Guapo. Orei em vídeos do canal do presbítero Walter. Enfim, todos os canais de restauração eu assistia e a cada testemunho de casamento restaurado, a minha fé aumentava. Mas, irmãos, eu ainda não tinha me posicionado. Morávamos num prédio onde minha sogra também morava, só que em apartamentos separados. Nesse período, minha esposa não estava falando com minha sogra e sempre tive desentendimento entre as duas. Hoje entendo que é maldição hereditária. E em junho, as duas voltaram a se falar e combinaram de viajar juntas com as crianças. Minha sogra até então não sabia da nossa separação, nem nossos filhos, até que nessa viagem minha esposa falou para o meu filho mais velho e para a minha sogra. Ouvi da minha sogra que o meu filho chorou muito e ficou muito triste. Ao retornarem da viagem, minha esposa voltou outra pessoa. Aumentou o repúdio, orgulho, soberba, altiva de espírito. Saía para o trabalho como se fosse para uma festa. Se não dava atenção aos nossos filhos, passou ainda mais a não dar. Passou a se cuidar, a vida dela era só salão, clínica de estética, amigos. Comprou um carro e passou a gastar muito. Tudo parecia dar certo para ela. E eu a cada dia pior. Perdi 15 quilos, não me cuidava, não rendia no trabalho. Até pensamentos de morte eu tive. E no mês de agosto eu estava no trabalho e veio uma vontade de mudar de moradia. Mas fiquei em silêncio e não falei nada para ela. Passadas 2 semanas ela chegou para mim e falou que estava pensando que seria melhor a gente mudar do local onde a gente morava. Naquele momento veio à minha mente o pensamento de que eu tive alguns dias atrás. Na procura por outro apartamento, ela disse que havia um próximo ao trabalho dela, então nós mudamos. Nesse período tivemos uma conversa e passei a dormir na mesma cama que ela, porém sem contato físico. Eu ainda iludido, pensando que tudo iria voltar ao normal, mas, irmãos, a coisa só piorava. Todos os dias eu via minha esposa sair, bem vestida. Aquilo me deixava triste, muitas vezes com raiva. Passei a frequentar uma igreja da Assembleia de Deus próximo ao local do meu novo endereço. E num círculo de oração, Deus usou um vaso e falou: essa mudança foi necessária, o seu deserto é longo, que tudo aquilo que você vem pedindo em oração a Deus, Ele vai fazer. E Ele manda te dizer que você e sua casa servirão ao Senhor. Na semana seguinte tivemos uma discussão e voltamos a dormir separados. Foi a melhor coisa que aconteceu. Foi aí que me posicionei e passei a buscar a Deus. No início só buscava a Deus pelo casamento, mas quando passei a orar por mim, pela minha restauração, tudo mudou. Aprendi a orar, a jejuar, a clamar a Deus e tudo mudou. Minha esposa foi demitida do trabalho. Os amigos se afastaram e, irmãos, aquela mulher que antes estava se sentindo superior já não existia e passou a ficar isolada no quarto. Não ouvia mais a voz dela. Voltou a tomar remédios e mais remédios para depressão e ansiedade. Vi a mão de Deus tratando a minha esposa. Quando me posicionei, passei a cuidar de mim, cuidar dos meus filhos, sorrir, enfim, o meu deserto estava ganhando vida. Profetizei muito Ezequiel 37 em minhas orações. Os meus planos e sonhos comecei a tirar da gaveta e tudo começou a se fazer novo. Até que em
outubro, Deus me abençoou com inúmeros milagres. No dia 15 de outubro, minha esposa liga para mim e fala assim: me desculpe pelas minhas atitudes. E eu respondi: fica tranquila, porque Deus sabe todas as coisas. E perguntei se ela aceitava que tivéssemos um domingo em família e pedi para ela sair do quarto e interagir com as crianças. Irmãos, foi um domingo muito especial. Vi meus filhos sorrindo com a mãe e vê-la sorrindo me deixou muito feliz, porque Deus tinha me curado de tudo, irmãos. E todos os dias, quando eu chegava do trabalho e até mesmo nos meus dias de folga, via minha esposa com meus filhos esperando por mim para jantarmos juntos. E vendo ela cuidar da casa, fazendo comida, coisas que durante 2 anos, tanto eu quanto meus filhos não víamos mais. Até que no dia 8 de novembro, o de repente de Deus aconteceu. Eu estava de folga do trabalho, estávamos na sala assistindo filme e fui fazer uma janta. Gosto muito de cozinhar e ao entregar a janta à minha esposa, ela fez questão de mostrar que estava usando aliança. Confesso que eu imaginava que ela tinha jogado fora, mas nas minhas orações eu pedi a Deus que, se ela tivesse jogado fora, Deus iria fazer ela comprar outra aliança. No início do meu deserto eu sempre usava aliança, mas no início do mês de outubro eu fiz voto com Deus que eu só usaria aliança dentro de casa. E um dia, assistindo a um filme com ela, um dos personagens pedia a sua aliança de casamento e percebi que ela ficou triste com aquela cena. Então o Espírito Santo falou ao meu coração: volte a usar aliança em casa também. No momento que vi minha esposa usando a aliança de casamento, eu fiquei sem palavras, mas em espírito eu agradeci a Deus pelo milagre, porque hoje, em primeiro lugar na minha vida, está Deus. E eu vi minha esposa falar que era para eu voltar a dormir na nossa cama. Hoje conversamos, a harmonia voltou ao meu lar e Deus a cada dia está restituindo o meu casamento. Deus trouxe à existência tudo aquilo que em oração eu pedi a Ele, os clamores, a oração de cerca de espinhos. Irmãos, não sei se minha esposa teve algum relacionamento nesse período que ficamos separados. Também eu nunca procurei saber. Ainda não tivemos intimidade. Entendo que ela ainda toma os remédios de depressão e isso mexe com o psicológico e com o fisiológico. Mas sei que o nosso Deus vai curar a minha esposa. Estamos no processo de Deus e sei que todas as minhas orações serão respondidas, porque o nosso Deus não mente nem volta atrás em suas promessas. Continuo firme no Senhor e hoje oro para que minha esposa seja liberta do espiritismo. Ela passou a frequentar um centro espírita assim que foi demitida do trabalho, mas creio num Deus que liberta e em breve verei ela louvando ao Senhor. Esse é o meu testemunho para a honra e glória do Senhor e para edificar a fé dos irmãos. Creiam que o milagre acontece. Ficarei muito feliz em ver o meu relato no seu canal, porque tenho certeza que Deus irá restaurar todos os casamentos.